Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Estou aqui no Maracanã, né, para o jogo do Fluminense com o Corinthians. Mas a gente quer trazer notícias vascaínas, queremos falar de Silvio Santos também, porque ele está na história deste Maracanã. Duas vezes que a gente pode citar, vou te contar. Tem aqueles abraços também, tem notícias, Vasco tem desfalque importantíssimo para o jogo de amanhã contra o Criciúma, lá em Criciúma. Vamos trazer os relacionados, vamos trazer notícias, enfim. Mas antes peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não, tá passando tudo aqui embaixo, com esse visual maravilhoso aqui do Maracanã, sala de imprensa, e a gente aproveitando para mostrar um pouco mais dessa beleza que é o estádio Mário Filho. Se inscreva, dá joinha, me ajuda aí, faz aquela força para a gente aumentar o número de inscritos e curte também o nosso vídeo e manda para outras pessoas também. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, quero falar de Silvio Santos, porque ele faleceu neste sábado, aos 93 anos, um dos maiores fenômenos da comunicação do Brasil no rádio, na televisão, né? Sem dúvida, é um cara que toda vez que você assiste, você aprende. Então, a gente quer homenagear Silvio Santos falando um pouquinho dele, porque aqui no Maracanã, no dia 18 de janeiro de 2001, o Vasco fez uma homenagem ao Silvio Santos colocando o SBT na camisa. Eu vou lembrar desses detalhes porque tinha acontecido o jogo Vasco e São Caetano em São Januário, se não me engano, dia 23 de dezembro, um troço assim, e teve aquele lance do alambrado que acabou cedendo, e interrompe o jogo, a briga do Vasco, do Eurico com o governador, Antony Garotinho, com a TV Globo. Detalhe, remarcar o jogo para o dia 18 de janeiro de 2001. E aqui mesmo no Maracanã, o Vasco entrou com a camisa com a logo do SBT. E a torcida o tempo todo cantando em ritmo de festa. Você que estava no Maracanã, você vai se recordar desse momento aí, envolvendo o Silvio Santos, SBT e o Vasco da Gama. Silvio Santos tricolor, torcedor do Fluminense, mas ajudou a protagonizar um dos maiores públicos da história do Maracanã com uma torcida visitante. Foi no dia 5 de dezembro de 1976, a invasão corintiana aqui no Maracanã. Era um jogo de semifinal do Brasileirão. Francisco Horta foi para São Paulo, era o presidente do Flu, tinha um timaço, e promoveu nas emissoras de rádio, nos jornais, nas televisões em São Paulo, esse grande jogo. E a torcida corintiana resolveu invadir o Maracanã e dividiu meio a meio Maracanã, Corinthians e Fluminense. Mais de 70 mil pessoas naquele 5 de dezembro de 1976. Mas onde entra o Silvio Santos nisso aí, Wellington? Ele ajudou a bancar os ônibus que trouxeram os torcedores do Corinthians aqui para o Rio de Janeiro. Sem falar de Silvio Santos na Marquês de Sapucaí, naquele desfile, né, memorável da tradição 2001, um dos maiores desfiles da Marquês de Sapucaí, homenageando uma personalidade, ele no carro abre-alas, regendo a Marquês de Sapucaí. Foi um momento sensacional. Fica aqui a minha humilde homenagem, tá? Mas de muita admiração. Recentemente eu fiquei assistindo o Show do Milhão, né, no YouTube, e eu percebi, além da característica do Silvio Santos, chegava uma pessoa dizendo que queria ganhar um determinado valor para que o irmão fizesse uma cirurgia, para fazer alguma coisa muito importante na vida daquela pessoa. E o Silvio Santos, independente da capacidade intelectual, ajudava essa pessoa até conseguir o prêmio do Show do Milhão. Dá para assistir, dá para se emocionar também. Silvio Santos,
Obrigado por tudo. Gente, vamos falar do Vasco, que seguiu para Criciúma, Heriberto Rios amanhã, 4 da tarde, um jogo importantíssimo. Aqui no turno, o Vasco tomou uma chinelada de 4-0, você se recorda? Todo mundo ficou surpreso. Meu Deus, o Criciúma subiu esse ano, meteu 4-0 no Vasco, aquela coisa toda. E o técnico era Ramon Dias, agora é o técnico Rafael Paiva. Vasco que treinou hoje pela manhã, você vai ver imagens aí da TV Vasco da Gama, e foi definido o grupo que vai seguir e que seguiu para o jogo, né, sem Pablo Verratti. Falamos durante toda a semana da possibilidade dele ser poupado, falamos dessa possibilidade de preservar o Pablo Verratti para a sequência da temporada. O Vasco tem o Brasileirão, tem a Copa do Brasil e vai precisar muito do seu artilheiro, que é muito intenso durante todo o jogo, gosta de treinar forte e vai ser preservado dessa partida. Com isso, o Vasco deve ter ou o garoto Ryan, ou também o Gabriel, o JB, ou até mesmo o Emerson Rodrigues. Vamos ver o que o Rafael Paiva vai montar aí em termos de ataque. O Felipe Coutinho, que treinou ontem já no campo, não seguiu com a delegação, o Alex Teixeira também, e o mesmo com o Pablo Verratti. Então esses aí não seguiram com a delegação. Os goleiros relacionados, Léo Jardim, Keiler e o garoto Pablo. O Pablo deve ser cortado. Os laterais Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Lucas Piton, que volta a ser relacionado, é uma boa, e o Leandrinho, que foi convocado para a seleção sub-20. Já vou falar sobre esse tema. Os zagueiros Léo, Maicon, João Vitor e Rojas. Os meio-campistas Hugo Moura, Matheus Carvalho, Paes, Força, Souza e o JP, né? E na frente os atacantes Rossi, Ryan, o Adson, David, o Gabriel, o GB, Emerson Rodrigues e o Eric Marcos, que foram relacionados para o jogo com o Criciúma. Sobre o time, o provável time: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor deverá voltar a ser titular ao lado do Léo e o Lucas Piton voltando à lateral esquerda. Inclusive, o Vitor Luiz não viajou porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo, tomou contra o Fluminense, fez gol naquele jogo contra o Flu. Vamos para o meio-campo com o Hugo Moura, o Matheus Carvalho. Para mim, o Esforça junto com o Paê. E na frente, Adson, e será que é o David, será que é o Ryan, será que é o GB, né? Será que é o Emerson Rodrigues? O que vai fazer o Rafael Paiva em termos de montagem desse time para pegar a equipe do Criciúma? Criciúma que conseguiu o efeito suspensivo para o lateral Trauco, e o peruano poderá enfrentar o Vasco amanhã. Vasco que mandou uma carta para a CBF contestando a escalação do Paulo César Zanovelli de Minas Gerais. Vasco não gostou das suas últimas atuações e protestou antes da partida ser realizada contra o Paulo César Zanovelli, árbitro de Minas Gerais. Bem, deixa eu falar da seleção sub-20, porque ela vai jogar 2 amistosos com o México em São Januário. E o técnico Ramon Menezes terá a seleção a partir do dia 2 de setembro, nas datas FIFA. E os jogos são dias 5 e 8 de setembro. A Granja Comari será utilizada pela seleção sub-20. Ele chamou 23 atletas. O Leandrinho, lateral do Vasco, foi chamado. Os goleiros Henrique Menck, do Internacional, Otávio do Cruzeiro e Robert do Atlético são os goleiros. Laterais, Leandrinho do Vasco, o Leonardo Derek do Atlético Paranaense, o João Pedro Sherman, que é da equipe do Santos, e o Pedro Lima do Wolverhampton, lá da Inglaterra. Os zagueiros Arthur Dias do Atlético Paranaense, o Felipe Bourdon, que é do Lazio, o Iago e o João Vitor, ambos do Flamengo, e meio-campistas o Breno Bidon, jogador do Corinthians, o Gabriel Carvalho, jogador que pertence à equipe do São Paulo, o Gabriel Mascardo do Paris Saint-Germain, o João Cruz do Atlético Paranaense, Luiz Guilherme do West Ham da Inglaterra
e o Ryan, que é do Flamengo. Atacantes, o Erickson, do Atlético, o David, do Austin, Chelsea, né? Também o Gustavo Nunes, jogador do Grêmio, Pedrinho, do Zenit, o Vitor Roque, do Barcelona, e o Wesley, do Corinthians, foram os jogadores convocados pelo técnico Ramon Menezes para treinamentos e 2 amistosos com o México. Os 2 jogos vão ocorrer em São Januário. Deixa o seu comentário aí. Quero mandar aqueles abraços agora. Anote aí. Olha aqui, ó. Quero abraçar o Bob, lá em Crato, no Ceará. Ele diz que deveria ser escalado o Emerson Rodrigues como atacante. Também quero abraçar o Luiz Ferreira, em Paracuru, no Ceará. Também o Wellington, meu xará, em Linhares, no Espírito Santo. A nossa querida Conceição, sempre conosco. O Anderson Pantorra, o Amauri Teixeira, em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. O Carlos Eduardo Cabral Gonçalves, Vander Cerqueira, em Lagedinho, na Bahia. Também da Bahia, o Lenivaldo Henrique de Ilhéus, o Álvaro Pereira, o José Nilton, lá em Ibiraci, na Bahia, o Zequinha Alves, em Bacabal, no Maranhão, o José Carlos Najar, o Donde Moreno, né? O Donde Moreno está em Teresina, o Eliseu Alcântara, em Vila Velha, no Espírito Santo. Também um inscrito nosso de Pacajus, no Ceará, não deixou o nome. Tá? O meu amigo Adeilton Barbosa, o Marcelo Cabeça, em Tefé, no Amazonas, o Fábio Cardoso, o Jorge Campos, em Goitacás, Campo dos Goitacazes, e também Alice Melo, que está em Viseu, em Portugal, recebendo o nosso abraço. Se inscreva aí, Wellington Campos FC, paga nada não, tá passando tudo aqui embaixo, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante o seu joinha para qualificar e manda esse link aí para outras pessoas, acompanhar o nosso trabalho aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana a todos do Maracanã. Wellington Campos.